Salmo 139. O conhecimento de Deus e a revelação de quem somos. Salmo de número 139. Quem achou, diga amém. Amém? Vou fazer a leitura. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Se você notar alguém sem a Bíblia, aproxime-se aí do seu irmão. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, pois, de mim, homens de sangue. Esses se rebelam insidiosamente contra Ti e contra Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ah, Senhor, diante dessa poesia, diante, Senhor, dessas declarações que adjetivam quem Tu és, também nós, Senhor, adoramos a Ti. Adore a Deus, meu irmão. Adoramos a Ti diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, diante da Tua onisciência, diante, Senhor, da Tua onipotência. Nós nos prostramos e a Ti adoramos nessa manhã. Pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Nós queremos nos conhecer, nós queremos Te conhecer, nós queremos nos conhecer Te conhecendo, porque na medida que nós Te conhecemos, nós nos conhecemos também. Revela quem eu sou a mim mesmo, revela-nos quem somos a nós mesmos, Senhor, pois só sabemos quem somos na medida que Te conhecemos. Então que o Senhor fale conosco, me usa,
que eu seja instrumento teu nessa manhã. É a minha oração, é a nossa oração, em o nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se você já, acredito que sim, já se deu o trabalho de fazer um check-up. E quando, seja no exame de imagem, seja no exame, né, de sangue, seja um hemograma, seja o que for, você faz uma viagem para dentro de si, biologicamente falando, fisiologicamente falando, e aí você vai entender a sua fisiologia, como é que você está, a sua biologia, como é que está seu sangue. E aí, de fato, com aquelas informações você passa a se conhecer, olhar para dentro de si. Nós temos os gregos que diziam, conheça-te a ti mesmo. Nós temos hoje a psicologia, que nos convida a fazermos viagens para dentro de nós, a fim de nos conhecermos e nos percebermos, para entendermos quem somos. Nós temos hoje, irmãos, até o convite, em algumas áreas da psicologia, a regressão, onde você regride e revisita episódios passados da sua vida, a fim de que, entendendo o que se deu ali, não consegue mudá-los, mas reeditá-los, e aí você começa a se perceber. Porém, irmãos, na perspectiva cristã, evangélica, segundo o Evangelho, o conhecimento que precisamos de ter de nós mesmos, nós só o teremos na medida em que nós conhecemos a Deus. Conhece-te a ti mesmo, na medida em que você conhecer a Deus. Porque na medida em que nós conhecemos a Deus, nós somos por Deus revelados. E as nossas profundezas, os nossos cantos escuros da alma, vão sendo iluminados pela graça e verdade de Deus. E aí nós passamos a perceber de fato quem somos, a que viemos, quais são as nossas patologias, quais são os nossos aleijões, quais são as nossas enfermidades, quais são as nossas precariedades, e a gente vai entendendo isso. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo lindíssimo. E ele fala o quão fundamental é nós termos o conhecimento de Deus, porque o conhecimento que nós temos de Deus, ele vai trazer o conhecimento de nós mesmos. É impossível você conhecer-se a si mesmo sem que você conheça a Deus. E na medida que você conhece a Deus, você conhece a si mesmo. Agora, esse conhecer de Deus, ele não se trata de um conhecimento intelectual, cognitivo. Porque então, qualquer seminarista poderia dizer, eu conheço a Deus, na perspectiva do conhecer hebreu, do conhecer segundo a palavra de Deus. Mas não é um assentamento mental, não é uma matéria. Deus não é uma matéria que você domina. Deus não é uma cadeira da faculdade que você se forma e diz, agora eu entendo. Não, ele é pessoa. E como pessoa, assim como o seu médico, ele pode saber tudo de você, mas só quem convive com você, que conhece você, só o seu cônjuge vai conhecer você na intimidade. O seu médico sabe tudo de você, mas não conhece você. E aí, irmãos, a Bíblia está cheia de gente que diz que conhecia Deus e não conhecia de fato. E as igrejas, se a Bíblia está cheia de gente que se diziam conhecer a Deus e não conhecia de fato, também as igrejas, elas estão cheias de gente que diz que conhece a Deus, mas não conhece. Na verdade, a nossa geração, inclusive, há pastores que dizem que conhecem a Deus e não conhecem coisa nenhuma. Porque é um outro tipo de conhecer. Nós temos o exemplo de Jonas. Jonas, por exemplo, ele acha que conhece a Deus, mas não conhece coisa nenhuma. Jonas tinha conhecimento de Deus, profeta, fujão, diante dos marinheiros. Ele em fuga, e uma tempestade assolando o navio, se esconde ele no porão, e ele, sabendo de que algo estranho estava acontecendo, disseram, Jonas, o que está se passando? Não, eu sou servo do Deus Altíssimo, que criou o céu, o mar. Ué, você criou, você é servo de Deus, que criou o mar, e você veio se esconder no mar? Você não entende Deus? No ventre do peixe, sabia ele
quem Deus era, salvação, no capítulo 2 ele diz, no capítulo 4 ele vai dizer que ele é um Deus compassivo, mas ele não clama por esse Deus compassivo. Ele sabia que Deus é misericordioso e queria fazer algo diferente em Nínive. Nós precisamos conhecer a Deus, irmãos. E esse conhecer, pelo menos para o hebreu, é um outro tipo de conhecimento. Para o hebreu, conhecer é ter intimidade, é ter proximidade, é ter um relacionamento próximo. Para nós conhecer, é nós sabermos de coisas a respeito daquela pessoa. E a proposta desse salmo é de que eu e você nos conheçamos, conhecendo a Deus. Esse salmo destaca aqui o conhecimento de Deus. Se você fizer uma anamnese do salmo, você vai ver que por 13 vezes a palavra conhecer, conhecimento, saber, vai se repetir dependendo da tradução. Algumas traduções menos, outras mais. E esse salmo também, ele é um salmo muito pessoal, muito pessoal. Davi nem diz que Deus conhece a todos nós, Davi diz que Deus conhece a ele. Não que não possamos dizer que Deus não nos conheça, mas como um poema, ele é muito pessoal, pois esse salmo, ele de 35 a 44 vezes, você vai encontrar aí o pronome, né, na primeira pessoa. E você vê que Davi, ele está aqui, irmãos, de uma forma muito pessoal, falando que Deus conhece todas as coisas. E esse conhecimento de Deus, ele tem um resultado. Esse salmo é muito fácil de dividir ele. Esse salmo são 4 partes de 6 versículos cada uma. 4 partes de 6 versículos cada uma. 4 vezes 6, 24, 24 versos. Então você vai ver que didaticamente ele é fácil de entender. E nós vamos fazer aqui um passeio por esse salmo. Porque primeiro ele vai falar da onisciência de Deus, depois ele vai falar da onipresença de Deus, depois ele vai falar da onipotência de Deus como Criador, e depois ele vai falar, irmãos, de uma implicação entre justiça e uma autoinvestigação que ele faz. Mas vamos por parte. Vamos considerar aqui, irmãos, essa onisciência de Deus no verso 1 a 6. Olhe para a sua Bíblia, você vai perceber isso. Ele vai dizer, dos versos 1 a 6, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes, penetras pensamentos. Verso 3, esquadrinha. Versos 4, a palavra não vem à boca, tu me cercas, tal conhecimento. Deus é onisciente. Em segundo lugar, olhe na sua Bíblia também, você vai ver que a segunda parte, de 7 a 12, é o Deus onipresente. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado. Para onde me ausentarei? Verso 7. Verso 8, se subo aos céus, lá estás. Verso 9, se tomo as asas da alvoradas, lá estás. Ainda que, verso 10, no verso 11, se eu digo, as trevas me encobrirão. Verso 12, até as próprias trevas. Ele está falando que Deus é um Deus onipresente, está em todo lugar. Terceiro lugar, a compreensão aí dos versos 13 a 18, você vai ver que Deus é o Criador, onipotente. Ele vai dizer isso, tu me formaste, graças te dou, versículo 14, os meus ossos não te foram encobertos, eu fui formado, os teus olhos me viram, verso 16, que preciosos para mim são os teus pensamentos. E o 18, se os contasse, é um Deus poderoso, diga glória a Deus, Ele é poderoso, irmãos, é um Deus poderoso. E, irmãos, por último, ele vai falar sobre a santidade de Deus, ele vai fazer reflexão, ele vai falar sobre justiça. O que eu queria hoje aqui? Eu queria rapidamente passar pela primeira, segunda e terceira parte. Eu queria gastar um tempo mais na terceira parte, mas a primeira parte a gente vai falar sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus na segunda, e na terceira sobre essa onipotência de ser Ele, então, o Criador de tudo que aí existe. Então, eu queria que você me acompanhasse nessa explanação, você me acompanhasse aí. Primeiro, ele é um Deus onisciente. Ele diz que Deus o conhece. Essa palavra aqui, yada, né, no hebraico, ela é repetida durante todo o salmo. E os seus derivados, as suas variações. E ele diz, como é que Deus me conhece? Deus nos conhece, irmãos, de forma ativa e passiva. Na verdade, esse salmo, né, como um poema, a maioria dos poemas hebreus, eles usam do paralelismo, fazendo comparações, né, ou antônimas, né, ou similares, mas ele vai fazer comparações. E tu me conheces quando me assento, forma passiva. Tu me conheces quando me levanto, forma ativa. Tu me conheces quando eu ando.
Tu me conheces quando eu deito. Deus nos conhece, irmãos, completamente. Ele conhece quando você está fazendo e não está fazendo. Ele conhece quando você faz e quando você não faz. Então Deus, Ele nos conhece completamente. Ele conhece quando você está dormindo, quando você está acordado. Deus nos conhece completamente. O nosso Deus é um Deus onisciente. E Davi, ele está exaltando a onisciência de Deus. Deus conhece ao ponto, irmãos, de você não precisa falar para Deus. Ele já sabe o que você vai falar. Não precisa nem falar. Eu já disse para os irmãos que a minha espiritualidade ela foi construída em cima de palavras de Deus que eu ouvi dos meus pastores. Eu lembro que um pastor pregando, aquilo nunca mais saiu da minha mente, ele disse, Deus, não adianta você, nem precisa você falar, Deus ouve os seus pensamentos. Então Deus, Ele ouve os nossos pensamentos, antes que a palavra venha à boca, Ele já sabe. E Davi, irmãos, falando dessa onisciência de Deus, ele sabe e ele guarda, física e geograficamente, a mão protetora de Deus está por todos os lados, diz o verso 5. Tu me cerca por trás, e tu me cerca e por diante, e sobre mim pões as tuas mãos. É o passado, Deus sabe, o futuro, Deus sabe, o passado Deus protege, o futuro Deus protegeu, e sobre nós está as mãos de Deus. Deus sabe de tudo. Deus é maravilhoso, Ele é onisciente. Não tem nada que Deus não saiba. Então, com isso, não tem como eu esconder algo de Deus. Davi está dizendo, eu não consigo esconder nada, porque não tem nada que Deus não saiba. Deus sabe de tudo, completamente tudo. Tentar esconder de Deus uma contradição. Mas Davi, ele está alegre aqui com os atributos incomunicáveis de Deus, e ele está louvando a Deus por isso. Em segundo lugar, ele vai dizer que Deus é um Deus onipresente. Ele fala sobre a onipresença de Deus. Não há para onde nos escondermos de Deus. Davi disse, se nós quiséssemos nos esconder de Deus, ele conjectura, né? É uma especulação, é uma conjectura. Se eu quisesse me esconder de Deus, para onde iria? Não há para onde ir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Alguns interpretam esse texto falando que é o Seol, mas eu acredito que aqui é uma questão geográfica, norte-sul, céu, né, e o abismo, são extremos geográficos, não há lugar onde de Deus nós possamos nos esconder. E o verso 9, provavelmente, irmãos, está falando sobre a velocidade da luz. Quando ele diz assim, olha, no verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Davi, irmãos, ele era um observador meticuloso, atento a toda a criação. E provavelmente quando ele via o sol, né, nascendo e os raios de sol, a alvorada já rápida e numa velocidade inigualável, tomando conta de toda e acabando com toda a treva, com toda a escuridão, ele disse, ainda que eu fosse tão rápido quanto isso, eu também não conseguiria fugir da tua presença. É uma linguagem poética que ele usa aqui nesse texto. Versículo 11, você pode ler o verso 11 comigo? Quem pode? Lê comigo. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará, verso 12, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz. Ou seja, se eu me escondesse no lugar mais escuro, não adiantaria nada. Para Deus, luz e trevas, escuridão, claridade, não faz diferença nenhuma. E isso, irmãos, nos leva também a outra qualidade de Deus Criador. Porque o verso 18, não sei se você percebeu, acredito, talvez não, o verso 18, o verso 13, ele vai fazer um gancho com esse trecho, essa perícope anterior. O verso 13, pois, ele coloca um pois aí, repara bem, do 12, eu vou ler para os irmãos. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. O que Davi está dizendo aqui? Ele está falando que Deus é o Deus criador, irmãos. Davi estava dizendo, tu me formaste no lugar mais escuro. Tu me formaste no lugar mais escuro do que esse escuro que eu estou tentando me esconder. E o Senhor estava lá.
Nós fomos essa semana, né, assistir, junto com Ulisses e Rebeca, a ultrassonografia, né, do Heitor. E a gente viu o formato dele, a gente viu o rosto dele. Inclusive o Ulisses falou que se parece com ele. Eu peço até livramento dos irmãos para isso. Mas nós vimos. Davi não via nada disso, meus irmãos. Davi não via nada disso. E o Senhor estava lá, ele disse, o Senhor me viu. Davi já tinha entendimento de vida intrauterina, substância ainda informe. Veja aí, né, um link aqui, os adeptos aí ao aborto. Já é vida, já é um ser humano. Tu me viste, substância ainda informe. Eu estava lá, o Senhor viu. O Senhor não viu uma coisa, o Senhor viu Davi, o Senhor viu um ser humano ali. E aqui, irmãos, nós percebemos que Davi está exaltando ao Senhor. Então, quero fazer uma pausa, antes de prosseguirmos. Nós consideramos aí o verso 1 a 6, falando sobre a onisciência de Deus. Depois de 7 em diante, falando sobre a onipresença de Deus. E depois esse Deus como Criador, nós consideramos. Agora, antes de prosseguir, eu queria dar uma pausa aqui e falar para os irmãos sobre os impactos que esse conhecimento de Deus trouxe na vida do Davi. E se eu e você temos uma revelação igual ou maior do que Davi teve, que impacto isso está trazendo nas nossas vidas? Ou reconhecemos os impactos que já vemos nas nossas vidas. Por exemplo, no versículo 6, Davi está admirado e espantado. Nos versos 7 a 10, ele tem segurança e consolo. Nos versos 14, ele tem louvor e gratidão. Nos versos 19 e 22, ele tem zelo pela justiça. E nos versos 23 e 24, ele tem reflexão e introspecção. Então, diante desse poema lindíssimo, diante dessa declaração de Davi poética, que exalta esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, criador de tudo, Davi é absorvido, Davi é tomado por uma admiração e por um espanto, uma espécie de maravilhamento. Davi, irmãos, ele se sente seguro e consolado, porque não há lugar onde ele esteja, onde alguém possa colocá-lo, onde Deus não esteja vendo. No verso 14, ele rompe em louvor e gratidão. E nos versos 19 a 20, ele tem zelo por justiça, e ele detesta a impiedade. E nos versos 23 e 24, reflexão e introspecção. É mais ou menos isso. E antes de prosseguir, irmãos, para os versos finais, eu queria destacar com os irmãos, eu queria que você lesse comigo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, leia em alta voz, leia com voz de igreja, vamos ler todos juntos, você pode ler comigo? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, irmãos, esse conhecer, que não é informativo apenas, mas é um conhecer transformador, é o conhecer que eu e você precisamos. E na medida que nós sabemos quem Deus é, e o contemplamos com amor, com temor, com santa piedade, nós contemplamos, e na medida que nós vamos contemplando o Senhor, o nosso rosto ele foi desvendado pela obra de Jesus, as escamas caíram, e agora nós enxergamos em Cristo quem Deus é. E agora, como por espelho, a glória do Senhor, ao contemplá-la, na medida que eu adoro, eu vou sendo transformado. Na medida que eu adoro, eu vou sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, como pelo Senhor, o Espírito Santo. O salmista vai dizer, irmãos, tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Quando você adora uma imagem, você se transforma igual a essa imagem. Quando você adora um ídolo, você se torna igual a esse ídolo. Quando você adora alguma coisa, você se torna semelhante a essa coisa. E quando você adora Deus, você se torna semelhante a Deus.
Alguns de nós estamos há décadas adorando a Deus. Espero eu, espero o Senhor, que tanto a minha vida quanto a sua esteja sofrendo essa metamorfose, essa mudança completa, que vai nos tornando pessoas semelhantes a esse Deus. Pois se você o adora, o resultado da adoração na vida do adorador é ser transformado à imagem daquele a quem ele está contemplando, ele está adorando. Então conhecer a Deus não é apenas informativo, é profundamente transformador. Adorar a Deus não é um períodozinho que a gente tem na vida, não é um momentozinho, não. Adorar a Deus é o melhor da vida, onde nós vamos sendo transformados. Assim como Davi experimenta a realidade no Salmo 139, ao contemplar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, então ele é afetado por aquilo. Nós somos afetados por isso. E esse afetamento, essa forma de sermos afetados, irmãos, para acontecer, nós temos que distinguir de uma vez por todas, conhecer e ter intimidade. Meus irmãos, o diabo conhece a Deus. Mas ele tem intimidade com Deus, sim ou não? Não, mas ele conhece a Deus. Ele conhece e treme. Conhecer e ter intimidade é outra história. E, meus irmãos, nós somos uma igreja, nós não podemos ser uma igreja apenas informada. Nós temos que ser uma igreja transformada. E o que opera a transformação? É a adoração. Então, quando eu lido com as minhas lutas e dificuldades, os meus pecados, e quando lidam comigo também, eles precisam, eu preciso, você precisa encontrar em mim alguém que já foi, mas não é mais, porque eu estou adorando. Eu ainda não cheguei lá, mas eu também não sou o que eu era. E você está vendo mudança na minha vida, você tem que ver mudança na minha vida, principalmente no meu caráter, nas minhas ações, reações, no abortamento das omissões. Eu estou abortando as minhas omissões, e aí eu estou me engajando. E aí, irmãos, é porque eu estou agora adorando. E Davi não está fazendo outra coisa senão, nesse salmo que é uma poesia hebreia, ele está adorando a Deus. Ele está adorando a Deus. E ele é profundamente afetado por essa adoração. Então, diante da onisciência de Deus, ele tem um espanto e uma reverência. Diante da onipresença de Deus, ele tem consolo e segurança. Diante da onipotência de Deus, ele tem gratidão e louvor. E diante da santidade e justiça, ele tem zelo e introspecção. Então, já que conhecemos a Deus, e na medida que nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos conhecer. E aí, diante de Deus, irmãos, essa onisciência de Deus, isso não é matéria de teologia, isso é matéria da vida, isso tem que afetar a sua vida. Deus está aqui. Você pode dizer, Deus está aqui. Aonde você estiver, você tem que dizer, Deus está aqui. E não há lugar que nada nesse mundo possa levar você onde Deus não esteja. E não há lugar nenhum que você possa ir e que Deus não esteja. Se invocarmos, Ele responde. A onipresença de Deus, irmãos, a onisciência de Deus, não tem nada que Ele não saiba. Deus sabe de tudo. Você não sabe do seu amanhã, mas Deus sabe. Você não sabe da sua vida, mas Deus sabe. Você não sabe aonde você estará daqui a 5 anos, se estará. Ou 10 anos, se estiver. Mas Deus sabe. Importa que Ele sabe, a nossa vida nele, e isso nele deve trazer consolo, segurança, espanto e reverência, gratidão e louvor. Agora, irmãos, lembra que agora, eu não sei se você se deu conta, mas é um poema. Diga, é um poema. É um poema. Estava tão bonito. Eu gostei desse poema. Até o 18 eu gostei. 19 em diante, alguma coisa acontece aqui. É uma mudança violenta. Davi passa da contemplação para a acusação. Ele passa da contemplação, da presença amorosa de Deus,
para uma expressão intensa de zelo pela santidade divina. Na verdade, ele passa a usar o que a gente conhece como imprecação. E aí, dentro dessa poesia, tem um trecho que é um imprecatório. Ele começa a desejar juízo sobre outras pessoas. O que houve? Davi estava tão legal, o som estava bacana, era apenas um poema. O que está acontecendo aqui? E aí, irmãos, Davi então, dada a esse conhecimento íntimo da onisciência de Deus, dado esse conhecimento íntimo, essa intimidade conhecida da onipresença de Deus, dada a essa consciência afetada da soberania de Deus, do poder criador de Deus, ele faz uma mudança de tom abrupta, parece que sai do tom, parece que perdeu o compasso, mas não. E ele passa aqui as imprecações, e olha, os salmos imprecatórios e essa terminologia imprecatória não é pecado. Não é pecado porque Davi está falando com Deus, diante de Deus, e ele está prestando a Deus, submetendo a Deus essa imprecação. O próprio Senhor Jesus, ele fez uso de palavras imprecatórias. Jesus, que nunca pecou, ele também fez uso de coisas, de terminologias imprecatórias. E aqui, irmãos, nós vemos que Davi, ele está diante do conhecimento e intimidade de Deus. Então ele se levanta contra os impiedosos e injustos. Ele vai dizer assim: tomara, ó Deus, desses cabos ao perverso, apartai-vos de mim, pois homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Então ele, irmãos, ele toma uma dor aqui diante da maldade, e ele quer esse afastamento de toda pessoa que tem o perfil de vida impiedosa, os que aborrecem a Deus, os que abominam a Deus, e os que odeiam a Deus. Porque, irmãos, preste atenção, essa é uma reação esperada de todas as pessoas que adoram a Deus. Essa é uma reação esperada de todos aqueles que amam alguém em detrimento de quem não ama. Um exemplo pobre. Um exemplo pobre. Não esqueça que é um exemplo pobre, tá bom? Ok? Amém? Exemplo pobre. Quem tem filho aqui, levante a mão. Ok. Quem ama o seu filho, dá glória a Deus aí. Agora, o que você gostaria que ouça aí o seu lado, só nesse momento, não mais. Ouça o seu lado humano pecador. Ouça, só agora, rapidamente. O que você faria com alguém que fala muito mal de seu filho, se rebela, é inimigo dele, age com malícia, o aborrece, o difama, e o seu filho está completamente inocente na situação, completamente inocente? Qual seria a sua reação? Depois você comenta isso. Diante da santidade de Deus, se nós temos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, eu não quero conviver com quem não ame a Deus. E se tem alguém esse inimigo de Deus, desse Deus santo maravilhoso, eu vou ser inimigo também. Eu vou ser inimigo também. Então nós vemos aqui um zelo de Davi acontecendo. Ele começa a ter um zelo aqui enorme. E ele, irmãos, ele começa a dizer: bom, Senhor, eu também. Se eles não te amam, eu também não os amo. E se eles te odeiam, e o Senhor também, eu também os odeio com ódio quanto mais. Eu também não quero nada com eles. Porque tu és um Deus santo, completamente justo. E meus irmãos, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, e ainda deixa pecador vivo, é um Deus maravilhoso. Diga, é um Deus maravilhoso.
O Criador criou a criatura, e a criatura agora ofende o Criador com seu estilo de vida. E o Criador deixa a criatura viva e ainda manda o filho dele para morrer por esses que estão difamando a ele. E aí tem alguém falando muito mal desse Deus, dizendo que esse Deus não vale nada, que é um Deus de mentira, que é um fanfarrão. Então um adorador, contemplador, que é afetado pela intimidade de Deus, vai dizer: o que é isso? Vocês estão errados? Eu também não quero nada com vocês, não. Distância de vocês, porque esse Deus é maravilhoso demais, esse Deus é santo demais. Quem concorda que Deus é maravilhoso, santo, diga amém. Então a nossa reação, e aí, irmãos, você vê isso em todo o Salmo. Você vai ver isso no Salmo de número 1. Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você vai ver isso no Salmo, você vai ver isso na palavra de Deus. Mas, irmãos, tem algo mais aqui. Tem algo mais aqui. Por quê? Porque depois de expressar um ódio intenso contra os ímpios, ele faz uma virada, outra virada surpreendente no Salmo. O que ele faz? Em vez de continuar apontando o dedo para os outros, ele volta a olhar para ele mesmo. Vamos ler isso? Quem pode ler comigo isso? É do 19 ao 24. E aí agora a gente vai ler em voz alta toda a igreja. Vamos ler todo mundo junto? Salmo 139, verso 19. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, sou inimigo de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, em vez de continuar apontando o dedo em riste para aqueles que falavam insidiosamente, eram inimigos de Deus, agora Davi se volta para ele. Por quê? Por alguns motivos. Eu quero dividir com os irmãos esses motivos. Porque nós, irmãos, nos julgamos detentores do conhecimento de Deus e olhamos para pessoas que estão lá fora e também os acusamos e também queremos juízos sobre a vida deles. Mas Davi aqui, irmãos, por que essa mudança? Primeiro, era um reconhecimento da própria fragilidade pessoal. Davi, ele entende que, mesmo sendo zeloso pela justiça, ele também é humano e é falho. Ele está no mesmo pacote. Ele não quer cair na armadilha da autossuficiência moral. Não. Por isso, pede que Deus examine o seu coração. É isso que ele pede. Portanto, irmãos, segundo motivo é que Davi, ele tem um desejo de coerência espiritual. É, pastor? É, coerência. Porque depois de condenar os ímpios, Davi, irmãos, ele quer garantir que não haja hipocrisia na sua própria vida. Então ele se autoexamina, ou pede a Deus para examiná-lo. E como se dissesse: Senhor, se eu critico o pecado dos outros, que eu não esteja praticando algo semelhante. É o que Davi está falando aqui. Bom, motivos, irmãos, terceiro motivo é que ele busca por santidade verdadeira. Davi, ele não quer apenas parecer justo, ele quer ser transformado por Deus. É interessante, irmãos, que ele pede que Deus revele qualquer caminho mau, literalmente caminho de dor. Senhor, revela os caminhos de dores e me conduza pelo caminho eterno. É isso que Davi está fazendo. Quarto possível motivo é que Davi, irmãos, ele está aqui, ele pratica, porque irmãos, diante de um Deus que sabe tudo, está em todo lugar, nós temos que olhar para nós e temer por nós mesmos. E ele, por causa de uma humildade diante da onisciência divina, você percebe que, ao longo do Salmo, Davi exaltou o fato de Deus conhecer tudo. Agora, ele submete voluntariamente, humildemente, a esse conhecimento, pedindo que Deus
o santifique, o purifique, o sonde completamente. E é isso que está acontecendo aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo, irmãos, que os versos 23 e 24, sonda meu Deus e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que está acontecendo aqui? Isso aqui está mostrando que a verdadeira espiritualidade não termina com indignação contra o mal, mas continua com autoexame, humildade e desejo de transformação, diga, interior. Interior. Desejo de transformação interior. Ele está mostrando aqui. E com isso, também o que nós podemos enxergar aqui, sabe o que é, irmãos? Que nada é mais revelador na nossa vida do que a nossa raiva. Davi, ele fala das pessoas, mas ele, acho que a ficha cai e diz, e se eu passei do ponto? E se eu exagerei? Senhor, eu estou na medida certa? Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno. Nada, irmãos, revela mais quem você é do que a sua raiva. Na raiva, nós mostramos quem somos de fato e quem somos de verdade. Do que você tem tido raiva? Você que me ouve nessa manhã. Nós que ouvimos a palavra nessa manhã. De quem você tem tido raiva? Indignação, indiferença, ódio. De quem? Isso está revelando quem você é. Porque, irmãos, na medida em que nós externamos as nossas raivas e as nossas indignações, nós vamos sendo tomados por nós mesmos, das nossas armas carnais, das nossas obras carnais, nós vamos mostrando. E Davi, quando ele aponta o dedo para fora, depois de contemplar Deus, ele aponta, ele tem um senso de justiça, e devemos ter um senso de justiça. Irmãos, se tem uma coisa, se você foi alcançado pelo Evangelho, e se o Evangelho já fez a sua cabeça, tem duas coisas que tem que incomodar você. E tem duas coisas que você não pode se aliançar. Duas coisas. Duas coisas. Se o Evangelho já fez sua cabeça, tem duas coisas que tem que... Se parou de incomodar, é porque você deixou de ser sal e depois deixou de ser luz. Duas coisas tem que incomodar você muito. Quais são, pastor? Primeiro, é a impiedade. Ela tem que incomodar você. O que é isso, pastor? A falta de devoção ao único Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não há devoção, temor, reverência, reconhecimento, então configurou-se essa impiedade. E se você é um cristão, a impiedade tem que incomodar você. Onde há impiedade, tem que incomodar você. Porque o nosso Deus é o Criador de tudo que há e de tudo que existe. Ele é o dono de todos os habitantes do planeta Terra que nasceram e que vierem a nascer. Quem crê nisso, diga amém. E a Ele, irmãos, devemos prestar culto. A Ele devemos prestar culto. Todo ser que respira, todo ser que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se não há louvor ao Senhor, intermediado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, configurou-se impiedade. Porque Jesus é o único Senhor, é o único Salvador. O nome dele está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará todo joelho e toda língua confessará, querendo ou não, toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, onde há impiedade, nós nos ressentimos. O que a gente faz com a impiedade, pastor? Nós evangelizamos. Nós pregamos o Evangelho. Nós intercedemos. Mas nós não nos acomunamos. Não nos aliançamos. Nós não somos sócios. Nós não nos casamos. Por quê, pastor? Porque a impiedade, meus irmãos, depois que a gente conhece esse Deus tão bom, tão maravilhoso, você tem que conhecer o nosso Deus.
Essas pessoas são amadas, respeitadas, fidedignas. As pessoas. Mas a impiedade, ela tem que incomodar seu coração. Onde não há adoração, deve haver missão. Repete comigo. Onde não há adoração, deve haver missão. Se não tem adoração, e naquele lugar não tem adoração. Opa, tem uma missão para mim ali. E nessa pessoa não adora a Deus por intermédio de Jesus. Eu tenho uma missão na vida dessa pessoa. Eu tenho uma missão na vida dessa pessoa. Estou em piedade. E Davi está se ressentindo disso. E a segunda coisa que você tem que se doer, se o evangelho alcançou você, e você tem que se doer contra toda injustiça. A impiedade é a honra que você não presta a Deus por intermédio de Jesus. E a injustiça é o mal que você faz ao próximo, ou o bem que você deixa de fazer ao próximo. Isso é uma injustiça. Isso tem que doer no seu coração. Onde há injustiça, meus irmãos, o evangelho tem que chegar. Porque o evangelho, irmãos, ele vai igualar as pessoas. Ele vai mostrar que nós somos membros uns dos outros e prestamos a Deus conta do que fazemos uns com os outros. E o que fazemos com o outro afeta a Deus. E o que eu não faço com o outro também afeta a Deus. E Davi, impactado, meus irmãos, ele está impactado pela revelação que ele tem do próprio Deus. Então ele é tomado de zelo. Diga para o seu vizinho, seja zeloso, seja zelosa. Zelo. Agora, irmãos, nossos olhos são ligeiros, precisos e profundos para perceber o pecado, e erro e falha do outro. Mas será que também não há em nós caminhos tortuosos? Se houver, diz Davi, Senhor, me mostra. Vê se há em mim algum caminho mau. O que você acha da resposta de Deus? Quando Davi diz, vê se há em mim algum caminho mau, você acha que há ou você acha que não há? É claro que há. Porque Davi é um pecador. Só em Jesus não havia caminho mau. Em mim há caminho mau. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos, irmãos, reconhecer, porque diante da experiência, da intimidade, da santidade de Deus, nós somos afetados e olhando para nós dizendo, se Ele é assim, e eu fui feito a imagem e semelhança dele, então eu também tenho que, se eu sou uma extensão, se eu sou uma criação dele, uma extensão da voz dele, então eu tenho que, e Davi diz, Senhor, me limpa, porque o Senhor é limpo, me purifica, porque o Senhor é puro, me santifica, porque o Senhor é santo. E é isso que Davi está dizendo aqui, irmãos. É uma vida de uma adoração perplexa e contemplativa. É uma necessidade de humilde autoexame para estar diante de Deus. E é uma equilibrada e temerosa avaliação dos outros. Não para condenar, meus irmãos, mas para ajudar. Nós não estamos aqui para condenar o ímpio. Nós estamos aqui para ajudar, porque nós também já fomos gente que não temia a Deus. Hoje nós tememos. Ainda somos pecadores, mas tememos a Deus. Ainda somos pecadores, mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda somos pecadores, mas somos mediados por Cristo Jesus. Ainda somos pecadores, mas nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados. Então nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para aqueles que ainda não praticam a piedade, são ímpios, nós olhamos dizendo, Senhor, salva essas pessoas. Tem misericórdia dessas pessoas. A nossa luta não é mais contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Agora, irmãos, repete comigo, toda a Bíblia aponta para Jesus. Salmo 139 está apontando para Jesus. Está gritando o nome de Jesus aqui. Porque, primeiro que, em Jesus, irmãos, o Deus que tudo vê não nos afasta por causa dos nossos erros. Ele vem até nós e morre por nós. Porque, irmãos, presta atenção. Meu nome é Edilson de Jesus Lima.
794-637-207-82 é o meu CPF. 075-72-1142 é a minha carteira de identidade. Se Deus sabe, e eu sei que Ele sabe tudo de mim, o certo que Deus tinha que fazer era me matar diante dos irmãos. O certo de Deus fazer agora era me envergonhar, projetar ali no projetor todos os pensamentos ruins que eu tenho acerca de uma porção de coisas. Isso é o certo. Se Ele sabe de tudo, e se Ele é justo, se Ele é o juiz, então Ele tinha que fazer isso. Por que Ele não faz? Por que Ele não faz? Por causa de Jesus. Em Jesus, o conhecimento que poderia ser condenação, torna redenção. Deus pegou tudo de ruim na minha vida, ainda pega tudo de ruim na minha vida, Ele, em vez de me condenar, Ele mandou o Filho dele para morrer em meu lugar. Em Jesus, porque o Salmo termina no versículo 24 dizendo, guia-me pelo caminho eterno. O que Jesus disse? Eu sou o caminho. Esse caminho eterno aqui, que Davi menciona, se revela numa pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele, no Evangelho de João. Jesus está aqui, irmãos, no Salmo 139, a reconciliação com esse Deus que tudo vê, sem Cristo. Sem Cristo, irmãos, o conhecimento de Deus seria condenação. Com Cristo, Ele é salvação. Essa presença íntima de Deus, porque foi Jesus que disse, vós agora orareis assim, Pai nosso. Agora, essa presença íntima e permanente de Deus, o Espírito Santo habita em nós por causa da obra de Jesus. Porque o Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito clama, Abba, Pai, Paizinho. Então essa presença íntima, permanente de Deus, é, irmãos, uma obra que o Espírito Santo hoje realiza na nossa vida por causa de Jesus. Porque se Jesus não fosse aos céus, o Espírito Santo não teria vindo. A transformação interior, Davi pede para ser sondado. Irmãos, em Cristo nós somos purificados e guiados. Diga glória a Deus por isso. E esse acesso ao caminho eterno, Jesus é esse caminho. Sem Ele, estamos perdidos, não há direção segura. Então, meus irmãos, quando eu olho para o Salmo 139, essa poesia, e contemplo Davi extasiado, perplexo, boquiaberto, espantado, maravilhado, afetado, diante da onisciência de Deus, diante da onipresença de Deus, diante da onipotência de Deus na criação. A gente chega no versículo 19, 20, 21, 22, e a gente vai ver ali um Davi, irmãos, com um zelo. Mas Davi diz, eu tenho que tomar cuidado, acho que eu falei demais, não sei se eu agi certo. Davi duvida de si mesmo e diz, sonda-me, ó Deus. Tome cuidado com as críticas, avaliações, sentenças. Tome cuidado com o juízo que você faz de um e de outro. Tome cuidado com isso. Peça a Deus para sondar você. E Davi, irmãos, ele duvida de si mesmo e ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Ao conhecer a Deus, nós nos conhecemos. Ao conhecer a Deus, irmãos, nós nos percebemos. Ao conhecer a Deus, nós somos afetados e transformados. Ao conhecer a Deus, nós nos indignamos com a impiedade e nos indignamos com a injustiça. E a medida de nós fazermos isso deve ser com graça e com verdade. Assim como agiram conosco. Com graça e com verdade. Como é que Jesus agiu com os ímpios? Com graça e com verdade. Ele os amou e ele os levou à verdade e a tomarem uma decisão. Se você não tomou uma decisão ainda, quem sabe esse seja o dia de você dizer, eu me rendo ao senhorio de Jesus. Porque, irmãos, do céu se levantará a justiça de Deus contra toda impiedade e contra toda injustiça. Ao sermos revelados acerca de quem Deus é, basta, irmãos, nós
olharmos então agora para nós e nos conhecermos a nós mesmos, e nós fazemos a mesma oração que Davi fez. E acredito eu, não somos melhores do que Davi, nós também sermos apontados, diagnosticados, nós termos o laudo dos nossos pecados. E nós pedimos a Deus, Senhor, em Jesus Cristo, pelo teu sangue, me guia pelo caminho eterno. Você pode ler comigo? Você pode orar comigo? Você pode fazer isso? Eu creio que nós, irmãos, devamos orar e pedir a Deus isso. Ore comigo, dizendo, lê comigo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você percebe que já Davi está falando de Deus, está falando de Deus, está falando de Deus, ele está falando que Deus é onisciente, que Deus é tudo, mas agora, irmãos, ele sabe que Deus já sabe. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele acabou de dizer, dos versos 1 ao verso 6, que Deus sabe de tudo. Por que ele está perguntando a Deus para saber? Porque nesses versos, Davi está dizendo assim, Senhor, vem saber se tem alguma coisa. Repete comigo, Deus já sabe. Então por que ele está dizendo sonda, meu Deus? Porque Ele quer saber. Porque Ele quer saber. Porque Deus já sabe. Sonda, meu Deus, e conhece. Senhor, dá para o Senhor fazer um exame em mim e ver se tem alguma coisa? Davi, eu estou avaliando aqui algumas pessoas, daqui a pouco eu chego em você. É assim, irmão? Sim ou não? Não. Deus já sabe. Mas Davi, irmãos, ao conhecer Deus, preste atenção no que eu vou dizer, olha para mim. Davi, ao conhecer Deus, ele se vê graciosa e amorosamente como um adorador, ele se vê endividado com Deus. Graciosa e amorosa e alegremente endividado com Deus. E ele termina dizendo, Senhor, o que tu sabes a meu respeito, eu quero saber a meu respeito, para que eu seja como que tu és e eu esteja onde tu estás. Quem entendeu, diga amém. Porque se ele diz, sonda-me, ó Deus, Deus já sondou, Deus já sabe, ele é onisciente. Conhece o meu coração, Deus já conhece. Prova-me, também já provou isso tudo. Vê se é em mim, Deus já viu, e há. Só não houve em Jesus, mas nele há. E guia-me pelo caminho eterno. O que Davi quer? Davi quer se conhecer. E essa, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você tem estrutura para isso, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é uma oração que Deus responde. Fala para o teu vizinho, isso Deus responde rápido, hein? Sonda, meu Deus, e conhece. Davi está dizendo, Senhor, me fala os meus pensamentos, me fala os caminhos maus que há dentro de mim, porque, primeiro ele está dizendo, eu quero saber. Segundo ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo? Eu não sei. Repete comigo, eu não sei. Meus irmãos, nós não sabemos quão pecadores nós somos, nós não sabemos quão mal nós somos. Você não sabe quão mal você é. Você não sabe quão mal você é. Você não sabe. Mas quando você é impactado pela bondade de Deus, você diz, eu quero saber se tem maldade em mim. Quando você é impactado pela santidade de Deus, você diz, eu quero saber quanto de pecado tem em mim. E eu quero ser guiado pela eternidade. E quando isso acontece, a gente fica nós ficamos encurralados. Sabia? Sabia que a gente fica encurralado? Não tem solução. Humana não tem. Porque Deus vem e sonda-me. Quem crê que Deus é onisciente, diga amém. Está fraco. Onisciente, diga amém. Onipresente, diga amém. Onipotente, santo, justo,
Verdadeiro. Bom, se você crê nisso, aí você pede um Deus desse para sondar você se tem algum caminho mau. Ele vai encontrar. E quando ele vai encontrar, meu irmão, eu estou perdido. E você está perdido. O que a gente precisa então? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Esse salmo aponta para Jesus, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender. E nós temos que crer, irmãos, que apesar desses pecados, mas se confessados eles são perdoados, 1 João, capítulo 1, você vai entender que nós precisamos de um Salvador para guiar você por um caminho eterno. Na verdade, esse Salvador, ele não vai guiar você para um caminho, ele é o caminho. Na verdade, ele não vai guiar você para um lugar, ele é o lugar. Jesus Cristo, irmãos, ele é a nossa salvação. Ele também é onisciente, ele também é onipresente, ele também é onipotente. Nada do que foi criado sem ele. Também quando a gente olha para ele, nós também, como Pedro quis cortar a cabeça, né, do soldado que tocou nele, nós também tomamos zelo onde há impiedade, onde há injustiça, nós também. Mas nós precisamos nos avaliar. E nessa autoavaliação, nós somos condenados. Mas se nos arrependermos, nós somos perdoados. E aí nós passamos a precisar de um Salvador para nos guiar pelo caminho eterno. Eu não sei quando são as suas férias. Eu não sei para quão longe você já viajou na vida. Eu não sei se você tem o sonho de conhecer um lugar específico. Eu não sei. Eu não sei aonde você espera de dar a sua vida. Mas, irmãos, quanto a Davi, o que Davi quer na vida é caminhar pelo caminho eterno. Ele quer a eternidade. Ele anseia pela eternidade. Guia-me pelo caminho eterno. A minha oração é que a igreja, conhecendo a Deus, se conheça. Tenhamos zelo e senso de justiça diante da impiedade e da injustiça. E na medida que nós conhecemos a Deus, nós queiramos nos conhecer, para nos arrependermos. Nós vamos chegar a uma triste conclusão, de que para nós não há solução. Mas nós temos uma esperança e uma saída. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o único que pode conduzir você, apesar dos seus pecados, pelo caminho eterno. E a igreja diga amém.